Hoje é um dia muito especial, é dia 29 de setembro, dia de Arcanjo Miguel, da qual eu sou devotíssima, e estou trazendo esse vídeo hoje aqui no canal, para que você saiba as plantas que provavelmente você tem em casa e que trabalham muito bem com a energia de Arcanjo Miguel, trazem essa energia maravilhosa e você pode utilizar, entrar em contato com essas plantas de uma forma muito simples, ancorando a energia dessa grandiosa vibração que é Arcanjo Miguel. Bem-vinda, bem-vindo, meu nome é Palmira Margarida, eu sou doutora em Ciências pelo FRJ e especialista em aromas e emoções. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar dessas plantas poderosas. Eu separei aqui algumas plantas que você provavelmente tem em casa e outras plantas que talvez seja mais difícil de você conseguir, mas que você consegue também, tá? Tem aí vendendo no Mercado Livre, no Google. Eu vou começar com as mais fáceis, digamos assim. Bom, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que tipos de plantas, que tipos de energias no mundo vegetal trabalham com essa frequência que é Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel seria o príncipe das milícias celestes e é importante lembrar que ele carrega uma espada de luz nas mãos. E é até interessante a gente pensar nisso, porque como assim um anjo carrega uma espada, né? Como assim anjo é algo belicoso? Bom, eu acredito que em outros lugares, se a gente pensar de uma forma sideral, numa forma universal, a nível de universo, né, e não só desse planeta, em outros lugares talvez ele não precise usar a espada dele. Mas essa espada, ela é uma metáfora do que Arcanjo Miguel faz, do que é a energia dele. E sim, aqui nesse planeta Terra em que a gente está, tudo aqui é muito mais denso. E, de fato, estamos em algumas guerras. A principal guerra é a guerra interior, contra os nossos próprios demônios e também os demônios das outras pessoas, que por muitas vezes nos atacam. E os nossos, que também atacam as outras pessoas. A espada de Arcanjo Miguel é uma espécie de luz que chega e corta o que não é bom, corta o que nos faz mal, né? Porque em outras dimensões nem existe o bem e o mal, não existe essa dualidade, mas aqui ainda existe. E de fato muitas coisas nos fazem mal. Então, algo que te prejudica, que prejudica a si mesmo, ou algo que você faça que prejudica o outro, isso é o que ele vai cortar. Então, pensamentos negativos, pensamentos depressivos, pensamento de ódio, que pode fazer mal para alguém ou para si mesmo. Tudo isso são demônios internos. Então, basicamente, a gente tem que pensar nesse lugar. E quais são as plantas aqui nesse planeta Terra que trabalham essa mesma energia, esse mesmo propósito de corte, de trazer luz? Imagina um quarto todo fechado, todo escuro, e aí essa espada de Arcanjo Miguel chega e ilumina tudo, e corta os pensamentos negativos, as depressões, as limitações que as pessoas estão sentindo ali. É exatamente isso. Existem plantas que têm essa energia também? Existem. Aliás, para você que segue aqui o meu canal, já sabe que plantas são seres superiores. E elas não servem para serem usadas, elas são muito mais superiores a nós. Elas são emanações do divino que Deus deixou aqui, o divino deixou aqui, para que nós pudéssemos nos curar. Então a gente não usa, a gente se conecta com elas. E cada planta tem uma energia, uma frequência, uma sabedoria diferente. As plantas que têm uma energia muito parecida com o Arcanjo Miguel, que vibra nessa frequência de trazer luz, de trazer corte, de transmutar aquilo que está fazendo mal, são plantas, geralmente, de dois grupos. O primeiro grupo é o que eu chamo de plantas com energia violeta. O que são plantas com energia violeta? São plantas com energia de transmutação. Para você que já ouviu falar um pouquinho de chama violeta e Saint-Germain, você já sabe do que eu estou falando. Se você não conhece nada disso, não tem problema.
Se você é católico, por exemplo, você sabe que na época da quaresma, as igrejas, elas ficam com lenços e tecidos violetas, roxos, em cima das imagens, porque é uma forma de proteção. Então, até dentro da ciência, a gente considera que a frequência da cor violeta é uma frequência de proteção, é uma frequência de limpeza. Então, as plantas que têm partes violetas, principalmente as flores, elas terão essa energia de proteção. E na sua casa, você provavelmente vai ter duas plantas que têm essa energia, a alecrim e o boldo. Nossa, mas elas são violetas? Bom, eu não sei se você sabe, mas tanto a flor do boldo quanto a flor do boldo e do alecrim, elas são cor de violeta. Depois você pode dar uma googleada aí para pesquisar. Então, essas são duas plantas super importantes que trazem essa energia de limpeza, de tirar os capirotos, de limpar a si mesmo, a sua mente cansada, a sua mente depressiva, a sua mente tagarela que só pensa em coisa ruim, porque isso acaba entrando em ressonância com coisas que também não são boas. Ok, e o que você faz? É ter um pé de alecrim na sua casa, ter um pé de boldo? Maravilhoso. Se você tem, se você puder ter um em cada cômodo, melhor ainda. Mas muitas vezes não dá para a gente fazer isso. Então tem um jeito sim. Uma coisa muito importante quando a gente está trabalhando com perfumaria de poder. O que é a perfumaria de poder? É você saber que esses perfumes de plantas não são só cheirinhos. Que esses perfumes, eles mudam a potência da sua vida, eles te trazem para a sua potência. E alguns deles podem te proteger, alguns deles podem te limpar, alguns deles podem melhorar a sua fala ou os seus limites. Então você sempre precisa ter um borrifador, que nem esse aqui, de vidro. Planta, a gente trabalha com vidro, porque o plástico atrapalha a energia. E aí o que eu gosto de fazer? Além disso aqui, você precisa de álcool de cereais, qualquer álcool de cereais, desde que seja de cereais. Super fácil também já de achar hoje em dia no Google, no Mercado Livre. Não sei se está dando para você ver, mas aqui dentro tem alecrim e tem umas folhas de boldo, que eu acho que aqui não está dando para ver, mas tem uma bem aqui já, bem antiga. Isso aqui tudo é álcool de cereais, não tem água. E aí eu coloco aqui dentro ramos de alecrim frescos e folhas de boldo frescas. E eu coloco aqui dentro e depois de 3 dias já dá para você usar. Então você vai pegar esse líquido, vai passar para um borrifador e vai borrifar em toda a sua casa, tirando os miasmas, borrifando nos cantos da casa, borrifando em você, como se você estivesse dando um alto passe em você. E o cheiro é maravilhoso. Bom, aqui a gente já falou de 2 plantas que provavelmente você tem em casa. A nossa terceira planta você também provavelmente tem em casa ou na floricultura mais perto, que é a rosa branca. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes você compra uma rosinha branca na feira e você leva para casa e ela tá lá lindíssima, alguém chega na sua casa e ela fica completamente murcha. Ou você chega um dia do trabalho e ela murcha na hora. Isso significa que a pessoa que entrou na sua casa é uma pessoa ruim? Não, mas provavelmente ela estava carregada, ela estava com energias densas. A gente não sabe onde essa pessoa passou ou o que ela está passando. Nem sempre é porque a pessoa é ruim, não é desse lugar. As plantas não têm dualidade, elas sentem energia. E a rosa branca, ela doa a energia de luz dela para o ambiente e para as pessoas. Então a planta não murchou porque ela ficou mal, ela murchou porque ela pegou toda a energia dela e deu para aquela pessoa e tentou equilibrar seu ambiente. Então é por isso que é muito importante a gente sempre ter uma rosa branca nos principais cômodos da casa, ou onde você sinta que a energia da sua casa é um pouco mais densa. Às vezes um lugar que não pega sol, onde fica uma pessoa que está adoecida, por exemplo. Bom, você também pode fazer outra coisa. Vamos supor que você não tem como colocar uma rosa branca, um lugar de trabalho. Então você pode fazer a mesma coisa que a gente faz com alecrim e com boldo. Você pode colocar aqui dentro pétalas de uma rosa branca inteira, sem macerar, sem triturar. Você vai pegar a rosa com delicadeza, você vai tirar
cada pétala dela e vai colocar aqui dentro também. Você pode fazer só de rosa branca? Pode fazer só de rosa branca também. Dessas plantas, você sempre pode fazer elas sozinhas ou em conjunto. Eu prefiro fazer em conjunto para a energia ficar muito mais poderosa, porque cada planta dessa tem uma energia. A alecrim, por exemplo, ela traz o corte, ela traz a vitalidade, ela traz a vontade, a coragem. O boldo, ele deixa a nossa cabeça mais tranquila, mais aveludada. Ele também limpa o que é necessário, mas com outro tom, um pouco diferente da alecrim, que é mais vivaz. A rosa branca, ela serve para acalmar, trazer paz e equilibrar o ambiente. Então, aqui a gente já falou de 3 plantas. Se você tiver no seu jardim quaresmeira roxa e ipê roxo, você pode pegar as flores da quaresmeira roxa e um pedacinho, uma raspa do tronco do ipê roxo e também colocar aqui dentro. E aí esse líquido, ele vai ficar super violeta. Se você fizer só deles, vai ficar extremamente violeta. E muita gente gosta de usar anil, que é um pozinho azul que a gente usa para limpar a casa, fazer limpeza energética. Pois é, você pode substituir o anil, que é algo sintético, por algo natural, que é uma lasca da madeira do ipê roxo. Palmes, mas eu não tenho ipê roxo. Então, continuo usando anil, tá? Que anil é, apesar de ser sintético, uma cor, uma energia que junto com as plantas trabalha muito bem. Mas se você tiver o ipê roxo, vai, e ainda por cima é cheiroso, é maravilhoso, tem uma energia lindíssima de corte, de transmutação. Então, por exemplo, se você borrifa num ambiente que está super carregado, o ipê roxo vai pegar toda essa energia, toda essa capirotagem, digamos assim, e vai transmutar para a luz. Ele envia para a luz, ele transmuta, ele transforma aquilo ali, tá? Bom, o ipê roxo, ele faz parte também das plantas violetas, que é aquele primeiro grupo que eu falei. Já a rosa branca e a outra planta que eu vou trazer aqui agora, elas fazem parte do segundo grupo que trabalha bem com essa frequência de Arcanjo Miguel, que é o grupo das plantas frias. E por que plantas frias, e esse conceito vem da alquimia, elas trabalham bem? Porque são plantas, as frias, que dão corte, que elas não permitem que algo ruim fique ali. Com elas não tem muita conversa, sabe? É que nem quando Arcanjo Miguel chega mesmo, não tem muita conversa, não tem negociação. Inclusive, para quem é kardecista, sabe que nos centros kardecistas, quando tem um espírito, alguém que não tá aceitando ali a conversa, a doutrina, é chamado Arcanjo Miguel para levar, porque aquele espírito ainda nem está pronto para receber a doutrina. Então, se chama Arcanjo Miguel porque, assim, corte. Então, as plantas frias, elas são assim, elas não têm muita conversa, elas não estão aqui para conversar. Elas estão aqui para pegar, cortar e transmutar. E a rosa branca é desse grupo. E a outra planta que eu trago aqui agora, que você também conhece, é a cânfora. E geralmente a cânfora a gente conhece ela daqueles quadradinhos brancos que vendem em loja de produto de limpeza ou de artigos espirituais, religiosos. Porém, a cânfora que eu estou falando aqui é a cânfora de verdade. A cânfora é uma planta. E aqueles quadradinhos não têm a planta, é sintético. Então você vai comprar o óleo essencial de cânfora. E você vai pingar 10 gotas de óleo essencial de cânfora a cada 100 ml de álcool. O óleo essencial é fácil de achar, você também encontra aí no mundo da internet. Ela é muito poderosa. Se você não achar o óleo essencial de cânfora, não é a essência, é o óleo essencial. O óleo essencial ele é um pouco mais caro do que as essências. Você pode trabalhar com uma planta chamada sálvia branca e você pode queimar a sálvia branca por toda a sua casa. Ela geralmente vende a sálvia seca e você vai queimar, você vai ver que a fumaça dela é muito intensa e muito branca. Ela também trabalha com a energia de Arcanjo Miguel. E por último, que eu deixei aqui, que é da planta, que é do grupo violeta, a violeta. Inclusive aqui no baralho das mulheres planta, que é o meu baralho,
que você pode ter, a violeta, ó, é um anjo, tá vendo? E essa é a planta que mais trabalha a energia angelical. Não só de Arcanjo Miguel, mas de todos os anjos. É qualquer violeta? Não. É a violeta africana. O nome científico é violeta odorata. E você encontra o óleo essencial da violeta odorata. De novo, não é essência, é óleo essencial. Essa é a mais difícil de encontrar, mas você também encontra na internet. Se você encontrar 10 gotas dela, de 10 a 20 gotas em 100 ml de álcool, e ela pura, ela resolve tudo, só ela. Mas você também pode aí juntar todas essas plantas e fazer um super perfume de Arcanjo Miguel. Bom, existem outras receitas e outras plantas e outras formas de se conectar com essas plantas, ancorá-las na sua casa, em você, na sua energia, para você estar sempre limpo, protegido e equilibrado? Existem. Eu ensino tudo isso no meu workshop de mais ou menos 1h30, em que você vai aprender tudo de forma rápida, prática e eficaz, de todas as receitas para ancorar a energia de Arcanjo Miguel. E eu fiz esse workshop porque eu sou devotíssima de Arcanjo Miguel. Eu vou deixar aqui o link embaixo desse vídeo para você poder fazer esse workshop, mas eu também te convido para participar da semana Seu Perfume de Poder, que vai acontecer em outubro, online, e é o maior evento de perfumaria terapêutica do mundo. Lá você vai aprender não só receitas e perfumes para Arcanjo Miguel, mas para muito mais coisa que vai aí mudar e transformar a sua vida através das energias. Eu estou te esperando na semana Seu Perfume de Poder e no workshop de Arcanjo Miguel. O workshop você se inscreve e já faz agora, já começa agora. Eu te desejo um lindo dia de Arcanjo Miguel, mas não só hoje, que você esteja sempre com ele. E o mais importante, sempre chame por Arcanjo Miguel. Porque os anjos estão aí vendo tudo, mas nós temos o livre-arbítrio e eles só podem chegar até nós se nós os invocamos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Me siga, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho e me siga também no Instagram, Palmira Margarida. Tchau, tchau!